Boa noite a todos. Meu nome é Selene Colette, eu farei a preleção desta noite. Mas antes que nós possamos continuar envolvidos por esse ambiente sereno e tranquilo da música que ouvíamos anteriormente, possamos deixar que todo esse som, que toda essa tranquilidade, essa serenidade reverbere na nossa mente e no nosso coração. Assim, vamos fechar os nossos olhos, deixando para trás todas as preocupações e toda a correria do dia e da semana, as nossas expectativas, enfim, que possamos deixá-las do lado de fora desta casa e fazer deste momento um momento único, um momento só nosso, um momento de olharmos para dentro de nós e nos conectarmos com as boas vibrações, com as boas energias, com o Mestre Jesus. Assim, cumprimentemos inicialmente o mentor desta casa, que desde cedo preparou este ambiente com muito carinho e muito amor para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Vamos cumprimentar com um abraço fraterno e carinhoso o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. Vamos sentir todo o seu amor, toda a sua atenção para conosco. E assim, mais serenos, mais tranquilos, possamos dirigir a nossa mente, o nosso coração, a Maria, nossa mãe querida e abnegada, que nos pega pela mão, nos carrega pelo colo e nos fortalece nos momentos que mais precisamos e também se alegra com as nossas conquistas. Coloquemos agora em nossa mente a figura de Jesus, nosso mestre e nosso irmão, mergulhando no seu olhar sereno e tranquilo, nos acalmando e nos fortalecendo no propósito de estarmos aqui neste planeta evoluindo cada vez mais. E assim, com Maria e com Jesus, na nossa mente, no nosso coração, possamos dirigir os nossos pensamentos ao Pai Maior, a Deus, esse Pai também amado, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse planeta. Com o coração repleto de gratidão, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema do Evangelho de hoje é o culto do Evangelho no lar. Esse é um tema bastante recorrente, que a gente já ouviu aqui em outras vezes. Quem faz o tratamento, né, quem vem aqui na entrevista ou vem aqui fazer um tratamento espiritual, sempre é aconselhado que se faça o Evangelho no lar, né? Então, aqui vai ficar a questão para a gente refletir um pouquinho sobre se a gente pratica ou não o Evangelho e como a gente pratica. Dá para abrir a porta, Fernando? Porque se tiver alguém lá fora, perde. E fica mais quente ainda, né? Então, voltando, né? A questão é essa: se você pratica o Evangelho no lar, se o culto do Evangelho no lar é uma constante, e como que você o pratica? É essa a questão para a gente refletir um pouquinho nessa noite. Mas,
antes de eu começar, eu gostaria de só lembrar um ponto, né? Que é a questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Das 5 obras do Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é a que nos convida, como está ali naquele cartaz, à vivência do Espiritismo religioso. Que vem, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que possui as mensagens de Jesus, né, as passagens da vida de Jesus, mas que também tem as mensagens dos Espíritos que fazem com que a gente reflita, né, sobre as nossas dificuldades, a nossa evolução, né? Então, nos momentos em que a gente precisa, né, é lá no Evangelho segundo o Espiritismo que está todo o bálsamo que a gente precisa para as nossas dores, toda a tranquilidade e serenidade para a gente tomar as melhores decisões. Basta apenas que a gente consiga colocar isso, ter o Evangelho lá na nossa casa, como realmente como essa bússola, né? E ele vai permitir essa vivência também no sentido que ele tem as mensagens que faz com que a gente reflita um pouquinho sobre a nossa reforma íntima, tão importante para a gente conseguir evoluir nessa atual encarnação que estamos, né? Bom, e por isso mesmo, ele é a obra principal, né? A obra pela qual a gente vai utilizar para realizar o Evangelho no lar. Bom, então, por que o culto do Evangelho no lar? Né? Vamos começar por aí. Por que eu preciso fazer o Evangelho no lar? Porque eu vou começar com uma frase que eu achei bastante interessante, acho que é do Consolador, e ele fala assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, a gente sabe que a nossa casa, a nossa família, é o lugar onde a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Porque lá, além dos nossos irmãos, né, irmãs, quem tem irmão e irmã, os nossos pais, avós, maridos, esposas, dentro dessas pessoas também estão espíritos que foram nossos inimigos em outras existências. Daí, muitas vezes, o relacionamento não ser assim tão bom quanto a gente imagina, né? Logicamente que se a gente está ali no meio, a gente também não foi santinho, né? A gente também tem o nosso pontinho de, vamos dizer, usar a palavra culpa, mas também a gente também tem a nossa parcela para a situação ser dessa maneira, né? Então, o lar é o lugar onde vai começar a educação moral. Educação moral no sentido da gente trabalhar os nossos sentimentos, a nossa fraternidade. Não é o sentido da educação moral de quem é da minha idade tinha lá na escola no passado, mas a educação moral no sentido da gente promover o desenvolvimento da autonomia das pessoas que ali habitam, da gente desenvolver a empatia que é tão conhecida hoje em dia, que a gente escuta tanto falar e que a gente tem tanta dificuldade para colocar em prática, né? Então, isso tudo vai começar onde? Vai começar no lar, porque é no lar que a gente vai ter as oportunidades para a gente se tornar um ser melhor do que quando a gente chegou aqui ou de outras vidas que nós tivemos. Então, e quando a gente pensa também assim, né? Hoje em dia a gente escuta muito falar que as crianças não são as mesmas, que existem muitas dificuldades. Realmente, né? A gente vê muitas diferenças, a gente vê
as dificuldades, principalmente, né, vamos dizer assim, a gente vê interpretações equivocadas de liberdade, de ser mãe, de ser pai, com ser filho, né? Alguns papéis às vezes são trocados, mas enfim, é no lar, na nossa casa, que começa que é a oportunidade para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que os filhos, que nossos filhos, nossos netos estão ali, e nós também, para se tornar seres melhores, né? E a prática do Evangelho no lar permite que isso seja reforçado, né? Então, o culto do Evangelho no lar nada mais é do que uma reunião, para aqueles que não sabem o que é ou nunca realizaram, é uma reunião que a gente faz em torno do Evangelho de Jesus. Para os que são espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo. É em torno disso daí que a gente vai estudar o Evangelho e a gente vai tirar as lições relacionadas à nossa prática para aquilo, em primeiro lugar, para a gente se harmonizar e para a gente harmonizar o ambiente no qual a gente está convivendo, que no caso é a nossa casa, né? Muitas pessoas podem achar que o culto do Evangelho é alguma coisa da doutrina espírita, mas não é. Eu ao pesquisar para fazer, né, para fazer a retomada para a gente fazer o Evangelho, eu achei um material na internet, e se vocês colocarem lá o irmão, acho que é Neio Lúcio, né, acho que é dele mesmo essa mensagem, é um livretozinho de O Evangelho no Lar e do Coração. Tem um PDFzinho que tem, assim, várias mensagens, não só explicando como é a prática do Evangelho, mas também alguns textos bastante reflexivos para nós. E um deles é esse no qual Jesus faz o primeiro Evangelho no Lar na casa de Pedro. Então, eu vou ler uns pedacinhos para vocês, né? Então, Jesus estava na casa de Pedro, reunido, né? E naquele momento o assunto estava meio que desviando para outras coisas menos produtivas, e Jesus fala assim para Pedro. Ele pergunta primeiro para o Pedro, né? O que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos do dia? Pedro respondeu para ele, logicamente, que a gente vai colocar lá os melhores peixes, né? Porque senão, como que a gente vai conseguir dinheiro? E aí Jesus, né, na sua didática, na sua pedagogia, fala assim, e o oleiro? O que faz o oleiro para poder fazer o seu trabalho? Certamente, ele modela o barro, imprime-lhe a forma que deseja, da melhor forma possível. E como faz o carpinteiro? Jesus perguntou, né? Lógico, o carpinteiro, ele pega a madeira, pega os seus instrumentos e busca fazer da melhor forma possível. Jesus ficou, o objeto que ele busca fazer. Jesus ficou em silêncio um pouco, né? Ficou olhando, né, para os presentes, e ele fala assim, assim é também o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um objeto sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, assim como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. Então, assim como todos, ao fazer o seu trabalho, buscam escolher a melhor coisa para ter um produto bom ao final, a nossa casa também precisa ser um lugar onde
a comunidade ali, a família, os membros se tornem seguros e se aperfeiçoem. E aí ele fala assim: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E vamos pensar, né? Hoje em dia o que a gente mais ouve são as questões da guerra, seja na Ucrânia, seja na região lá de Jerusalém, seja as guerras internas que cada um de nós trava muitas vezes diariamente, né? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E daí, né, o Pedro fica olhando para Jesus e Jesus fala assim: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. E, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo lar que abrigava Jesus. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e murmurou: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto no lar. Então, esse texto tão bonito, né, nos mostra que é esse o caminho, que o porquê que eu preciso fazer o evangelho no lar, né? Por que eu preciso fazer o evangelho, ter essa prática? Porque quando eu começo a realizar o evangelho na minha casa, eu acendo uma luz. E essa luz ilumina não só o meu caminho, mas ilumina a minha casa. E ela se torna como se fosse mesmo uma chama para a espiritualidade, para os irmãos que desencarnados, que trabalham com essas energias para ajudar a outros irmãos. O evangelho no lar, a gente faz da nossa casa, assim, assim como a gente faz, acho que todo mundo tem o costume de fazer a faxina uma vez por semana, né, na casa, ou uma vez a cada dia, a cada 15 dias, a faxina, aquela faxina que a gente limpa tudo, né? Principalmente agora no final do ano, limpa vidro, limpa, lava. Então, o evangelho é uma faxina, só que é uma faxina dos pensamentos negativos, dos irmãos menos esclarecidos que porventura possam estar emanando energias negativas. O evangelho é a oportunidade que a gente tem realmente de limpar, de fazer a faxina na nossa casa, de nos harmonizar e harmonizar o ambiente. O evangelho no lar, ele também permite, né? A Joana de Ângeles, ela fala também uma frase bem bonita, ela fala assim: acende o sol do evangelho no teu lar, chamando os teus familiares para juntos estudarem os ensinamentos de Jesus. Porque ao acender o evangelho, né, ao fazer o evangelho e acender esse sol na sua casa, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Então, logicamente que você, quem já tem a prática de fazer o evangelho, sabe que o clima da casa fica diferente, né? Mesmo que você faça sozinho.
Quem costuma fazer o Evangelho de maneira assim regrada, disciplinada, ele cria na casa esse ambiente mais sereno e mais tranquilo e na gente mesmo, né? Quando eu comecei a fazer o Evangelho há muito tempo atrás, eu era casada na época, eu convidei todo mundo para participar, ninguém ia, eu fazia sozinha. Depois veio minha filha, depois veio o meu marido na época e a gente começou a fazer o Evangelho no lar. E a casa ficou de uma maneira melhor, né? O relacionamento ficou melhor. Como eu disse, não é assim, eu faço hoje e amanhã eu já vou sentir a diferença. Lógico que eu vou sentir alguma diferença, né? Mas a gente, com o fazer esse Evangelho, a gente vai se tornando melhor. Seja se a gente tem alguma doença física ou moral, seja pelo fato da gente estar passando por algum percalço, ele vai nos ajudar e vai mostrar o melhor caminho. É como se a gente estivesse também fazendo assim uma cortina de luzes na nossa casa. Na internet também, se vocês procurarem, logicamente que a maneira de eu falar não é assim, nem o dedinho igual do Divaldo, mas o Divaldo conta uma história do Chico, que ele recebeu uma intuição. Na cidade que ele estava, tinha uma senhora cujo filho havia sido assassinado, e uma senhora que ele conhecia veio para ele e falou para ele, na casa dela, fazer o Evangelho no lar. E lá foi o Chico para fazer o Evangelho. No que ele começou a fazer o Evangelho, né? A mulher preparou o ambiente, tudo. No que ele começou a fazer o Evangelho, bateram na porta, era um mendigo pedindo comida. A senhora falou assim, olha, agora eu não posso te dar comida, eu te dou a comida, mas agora eu comecei a fazer o Evangelho, você não quer sentar-se à mesa conosco para ouvir as palavras que o nosso irmão vai dizer aqui, o Chico? O mendigo sentou lá, né? E o que veio no Evangelho é o perdão das ofensas. E a mulher tinha sido, né, o filho tinha sido assassinado. E o Chico leu, discutiu, falou sobre o tema, né, o perdão das ofensas. A mulher se expressou dizendo que ela perdoava a pessoa que tinha cometido o assassinato do filho dela, né? E ela estava aberta ali para seguir em frente o caminho dela. Logicamente que quem era o assassino? O mendigo. E ele se sentiu nessa situação muito condoído e falou, né, começou a chorar e falou assim, eu matei o seu filho. Então a senhora está me abrigando aqui, me dando comida, mas eu saindo daqui eu vou me entregar para a polícia e vou fazer o que a justiça dos homens tem a fazer para mim. Lógico que essa é uma história contada aí pelo Chico, no caso pelo Divaldo, que ilustra bem. Quando a gente abre o Evangelho para fazer em casa, a gente tem a explicação para aquilo que a gente precisa. Então agora como que eu vou fazer esse Evangelho, né? Para quem nunca fez. A gente está sem esse livrinho aqui na casa, que nesse livrinho, mas o Fernando já encomendou, e esse livrinho aqui, ele explica o porquê de fazer o Evangelho e ele explica como fazer o Evangelho, né? E como que a gente faz? A gente escolhe um dia da semana que seja o melhor dia para todo mundo, né? Por exemplo, eu faço na minha casa de segunda-feira. Eu comecei fazendo de segunda-feira e continuo fazendo de segunda-feira. E a gente escolhe um horário que seja o melhor horário. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Vamos supor que eu vou escolher domingo, que eu sei que domingo, 5 horas da tarde, todo mundo está em casa. Então, é esse dia que eu vou reunir a família, vou abrir o Evangelho. Existem outros livros também, mas como eu falei no começo, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mais indicado. Mas tem o Pai Nosso, tem Jesus no Lar, esse livrinho aqui tem outros
que são indicados para serem feitos. Então, a gente abre o Evangelho, se a gente quiser pôr o copinho de água para fluidificar, a gente também pode colocar. A gente começa fazendo uma prece do coração, né? Faz a leitura em voz alta. Por que eu vou fazer a leitura em voz alta? Para que, se porventura tem algum irmão menos esclarecido nos acompanhando ou na nossa casa, ele vai ouvir aquilo que a gente vai ler e ele vai ser atendido também. Eu posso abrir o Evangelho ao acaso ou eu posso ir seguindo a ordem dos capítulos. Então eu leio um trechinho em voz alta, falo o que eu entendi, faço a relação com a prática. Eu sempre cito aqui aquele livro Vivendo o Evangelho, né, que ele tem 2 volumes. Na minha casa, eu abro o Evangelho ao acaso, leio, falo o que eu entendi e depois eu pego esse outro livro, vamos supor, caiu o item 17, o item 5 do capítulo 3. Eu vou lá no livro, abro no capítulo 3, no item 7 e leio. E aí eu consigo fazer, porque esse livro Vivendo o Evangelho, ele tem a explicação de todos os itens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele faz a relação com a prática daquilo que está escrito ali. Então, isso é fundamental para a gente levar para a nossa semana, para a nossa vida. Então, feito isso, se tiver mais pessoas, as outras pessoas também podem colocar o que elas entenderam, que conexão que elas fazem com a vida, com o dia a dia, mas assim, procurar levar de uma forma que não leve a discussões e tudo mais, porque a ideia é ali o Evangelho. Na sequência, finalizo com uma prece, né, agradecendo, faço as vibrações primeiro, né, e depois faço uma prece encerrando e agradecendo. Posso beber a água, como eu posso colocar a água numa jarra para que outras pessoas também possam compartilhar. Se tiver criança, evidentemente, a criança pode participar, só que a gente vai fazer de uma forma mais simples, né? Aqueles livros acho que é da Meimei, que também são mais ligados à criança, que pode estar trabalhando ali, junto com as crianças. Se eu não tenho ninguém, vocês podem fazer como eu faço sozinho. Antes eu fazia com o meu cachorro que partiu, agora eu faço sozinha. O que importa é a gente escolher o dia, o horário. Vocês vão, quem ainda não faz e começar a fazer, vai ver o quão maravilhoso é. Eu tinha separado, outros preletores já passaram aqui, aquele Amigos da Luz, que é um grupo de humor espírita, e ele fala o culto da Netflix no lar. Porque a gente, e eu acho ele achei bastante interessante, porque o Evangelho, porque assim, quando a gente começa a fazer o Evangelho, o que pode acontecer? A campainha toca na hora, o telefone toca, eu lembro que tinha que fazer alguma coisa, é naquele dia que vai passar alguma coisa que eu não posso perder, é o Big Brother que tem, né? É tudo. Então, é o seriado que eu quero ver como aparece ali. Eu preciso ser firme no meu propósito de ir até o final, certo? Então, é rapidinho, eu vou passar aqui para vocês olharem, para a gente assistir e depois conversar rapidinho. Tá sem som. Vai fazer evangelho comigo hoje não? Não, hoje não. Tô super cansado, tô a fim de relaxar no chão. Eu acho uma ótima ideia. A gente faz evangelho e depois vai pro domingo. Hoje não. Tive um dia de cão, ainda mais hoje é dia dos namorados. Vamos ver um filmezinho, vamos? Um chuchuzinho, o evangelho é tão importante. É o nosso momento de se conectar com a família, com os bons espíritos. Eu tenho certeza que a espiritualidade vai me perdoar se eu não fizer hoje, amor. Mas você não faz o evangelho pra espiritualidade, você faz pra você, né, Vitor? É?
melhor ainda. Então já me perdoei, já perdoei você. Bem, vamos ver um filmezinho junto, vamos? Tá bem, vai. Cara, até já escolhi aqui o filme, ó. Um super-herói, cada um sai do seu planeta, eles viajam pra lá pra vir salvar a Terra. Muitos planetas, né? Nossa, lembra até o Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quem fez também música? É o Thanos. Nossa, não sei que ele é muito especial. É o vilão, cara. Quer dominar o universo. Ele pode até dominar o universo, né? Mas a Terra não. Porque só os músicos herdaram a Terra. Ai, gente, tá vivo, vamos bem. Vamos bem. Vamos bem. Vamos de ferro. Vamos de ferro. Ó, ele faz tudo pra ajudar, mas não acha que é mau caráter, tadinho. Mas tudo bem. Os humilhados serão exaltados. Falando é bem. Ai, meu Deus, ele morreu. Tudo bem. Uma última vez? É só uma passagem. Tá lá no Evangelho. Não, no livro dos espíritos. Nossa, mas esse Thanos é bravo mesmo, né? É, o maior vilão de todos. Eu conheço 2 vilões piores do que ele. Quem? Orgulho e egoísmo. São as chaves da humanidade. Tá bom, já entendi. Eu vou parar o filme, vamos fazer o Evangelho lá, porque eu sei que você não vai parar enquanto não fizer isso, né? Ah, coisinha! Agora só falta pegar água e fluidificar. Não precisa. Tem a pipoca fluidificada. Quem é que vai fazer a prece? Então, assim como, né, o rapaz chegou cansado, a gente também chega às vezes cansada e deixa para passar. Então, a ideia é não deixar passar. Nesse final de ano que a gente costuma fazer listinha do que a gente pode fazer para a gente se melhorar, né? O Natal está chegando, está praticamente batendo aí a porta, tem um ano novo para a gente fazer as promessas do que a gente vai melhorar, as expectativas, que a gente não espere chegar o dia 31, mas que a gente possa experimentar o Evangelho no lar, porque ele certamente vai ser uma forma da gente poder renovar as energias da nossa casa, das nossas próprias energias e ter um caminhar mais sereno, mais tranquilo, mais harmonioso, né? Então, na véspera do Natal, quem quiser começar pela véspera do Natal, também é uma possibilidade que a gente pode se conectar melhor antes da ceia, que a gente vai ter ali todo mundo reunido também, enfim. E espero que vocês possam, né, colocar o Evangelho na lista de vocês de prioridades. Quem já faz, que possa ser disciplinado o suficiente para ele continuar fazendo. E quem não, quem já faz, mas é como o rapaz ali da Netflix, né? Troca o culto do Evangelho no lar pelo culto da Netflix, pelo bar ou pelas outras coisas, que a gente possa focar nisso na nossa vida. Aproveito para desejar a vocês um Natal maravilhoso, um Natal de luz, assim como a nossa cidade está tão bonita, enfeitada de luzes, que a gente possa acender no nosso coração a luz do amor, deixando para trás, desapegando das coisas ruins, né? E acendendo a luz do Evangelho na nossa casa. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso a todos. E lembrar que a casa não para, né? Nas festas, né? E nem nas férias. Então, continuamos com o Evangelho às terças-feiras e aos sábados também tem o Evangelho, certo? Convido vocês a fecharem os olhos novamente. Que nós possamos, nesse momento, conectados com esse ambiente, buscar dentro de nós as nossas melhores vibrações. Vamos emanar de dentro de nós uma luz colorida, uma luz brilhante, que se encontra no centro dessa sala e com ela possamos levar a cada lugar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta, levando o amor, levando o perdão,
levando as boas vibrações a todos os nossos irmãos e um pouquinho a nós. Que essas vibrações possam chegar até as nossas casas, enchendo-a de luzes, que nós possamos sair daqui fortalecidos no propósito de realizarmos o Evangelho no lar e daqueles que já realizam, fortalecê-lo cada vez mais. Que possamos vibrar positivamente com essas luzes maravilhosas, para que elas possam chegar até os pontos de conflito, onde ocorre a guerra, para aqueles irmãos que necessitam de boas vibrações, para nós que possamos nos fortalecer cada vez mais por meio da prece e por meio da prática dos exemplos de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, um Feliz Natal a todos.